Viviane Louro, que é mestre em música pela Unesp, doutoranda em neurociências pela Unifesp, e que vai contar como é que é um livro que ela acaba de lançar chamado Fundamentos da Aprendizagem Musical da Pessoa com Deficiência. Bom dia, Viviane, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Viviane. Esse livro que você lançou é um livro seu, também junto ao Sidney Bolina, que é professor doutor e que é, para quem é ouvinte da Cultura FM, é um grande violonista do Quaternália, né, do conjunto fantástico, e também o professor doutor Luiz Alonso. Então, você pode contar o que é esse livro? Esse livro ele é voltado para o professor de música, né, porque essa é a minha área de atuação há 10 anos, essa pesquisa é voltada para professores de música para atuar com pessoas com deficiência, né? E esse, na verdade, já é meu quarto livro sobre esse assunto, e aí ele foca tanto as questões de legislação, terminologia, relação com a família, o que o professor precisa ter em termos de conhecimento para trabalhar com esse público, né? Essa é uma grande primeira parte do livro. Aí uma segunda parte fala mais das questões da neurociência em si, principalmente da psicomotricidade, que é a minha linha de atuação. Explica bem detalhadamente todo esse processo neurológico da aprendizagem da pessoa sem deficiência e com deficiência, no caso da aprendizagem musical, né, que é o meu foco. E no final tem um outro grande capítulo dividido em 4 partes, em que fala de cada deficiência. E aí foi onde o Dr. Luiz Alonso entrou, que ele é médico, né? Então ele fala, por exemplo, da deficiência visual. Ele explica clinicamente a deficiência visual, aí eu entro falando sobre as questões musicais, da aprendizagem musical da pessoa com deficiência visual. E aí o mesmo com a surdez, com a deficiência física e com a deficiência mental. Me conta uma coisa, Viviane, qual é o estágio que nós temos para esse tipo de aprendizado musical no Brasil? É algo que você está fazendo um trabalho pioneiro ou já existe um conhecimento em torno desse assunto no Brasil? Tá. Então, tem algumas pesquisas, tem pessoas bem importantes, assim, que fazem coisas interessantíssimas já há um tempo, mas, assim, o meu trabalho é um pouco pioneiro no sentido das publicações, porque, assim, de livro mesmo sobre essa área só existem os meus aqui no Brasil, né? Sim. E a minha pesquisa foi uma das primeiras mais focadas, assim. A gente teve outras pesquisas, por exemplo, a professora Ilza Jolie mesmo, o mestrado dela foi sobre essa questão da inclusão, tem outras pesquisas de pessoas bem importantes na área, só que ficaram, assim, só na pesquisa, entendeu? E, assim, eu consegui, porque já faz 10 anos que eu estou nesse trabalho, eu consegui criar quase que uma linha mesmo de atuação nessa área, né? Então, assim, as publicações, eu também tenho um trabalho prático nessa área com um grupo de teatro, com pessoas com deficiência. Então, assim, nesse sentido, o trabalho, ele é meio pioneiro, sim. E por causa, principalmente, eu acabei ficando bastante conhecida na área por causa dos livros, principalmente, né? Porque pesquisas, como eu disse, a própria professora Jolie tem, a Lisbeth Soares, que é uma pessoa que trabalha comigo, também pesquisa isso há muitos anos, a Isabel Bertezelli, que trabalha com musicografia Braille, o Alex Andrade, tem muita gente pesquisando sobre essa área, mas, assim, as pessoas publicam pouco, é uma coisa que eu até falo bastante com elas, assim, tem que publicar mais, porque às vezes as publicações ficam só em revistas de educação musical ou de inclusão, que são específicas, né, e que um público pequeno vê. Agora, de livro mesmo só tem os meus. Viviane, conta um pouco como é que é o resultado que se tem quando aplicada uma boa técnica de inclusão dessas pessoas. É algo marcante, assim, como resultado? É uma coisa que muda muito a vida das pessoas? Em que nível? Sim. Então, eu costumo dizer que, na verdade, às vezes as pessoas perguntam assim, mas qual, né, a importância da música para uma pessoa que tem uma deficiência? Na minha concepção, ela é importante tanto quanto para uma pessoa que não tem deficiência, né? A música é importante para a formação do ser humano de um modo geral. Agora, o que acontece é que com pessoas com deficiência fica muito mais evidente essas mudanças, né? Sim. Então, por exemplo, eu trabalho com autismo e eu tenho alguns alunos autistas que chegaram para mim que, assim, mal se comunicavam, não olhavam no olho, não conseguiam se expressar nada. E hoje em dia, por exemplo, já fala muito bem e fala olhando nos olhos e não tem mais o problema do contato que eles têm, né, geralmente, de interação. Então aí as pessoas olham e falam assim, nossa, então a música para o autista serve para isso. E eu não acho que é assim, ela serve para isso também, né? Mas
naturalmente. No caso desses meninos que eu tenho, eles tocam, lê partitura e fazem uma série de coisas como qualquer outra pessoa. Então eu não vejo tanta diferença nessa questão do resultado. Eu acho que o resultado pode ser muito semelhante de uma pessoa com deficiência e sem deficiência, desde que a técnica, a metodologia aplicada, assim, é muito diferente, né? Seja feita de uma forma diferenciada. Aí você consegue um bom resultado. Agora, você disse que já existem outros pesquisadores, você já trabalha também nisso já há um tempo, mas quanto que é desenvolvido esse trabalho no Brasil? Ainda é pouca coisa que acontece? Em que estágio que nós estamos em relação a esse tipo de trabalho? Tem alguns pesquisadores e está crescendo isso. Todo dia eu recebo um e-mail de alguém que está fazendo um TCC, um mestrado nessa área, o que não acontecia há 10 anos atrás quando eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Mas mesmo assim, pensando, né, o Brasil é muito grande, a demanda é gigantesca, então em relação a isso é muito pouco ainda, né? Porque o que acontece assim, são pequenas iniciativas que existem, mas não existe ainda um plano de ensino dentro da música, por exemplo, naturalmente falando, sabe? Uma iniciativa nesse âmbito ainda não existe, que eu saiba, né? Mas existem pequenas realizações, mas a gente não fica sabendo dessas coisas. Por exemplo, eu fui para o Belém do Pará dar um curso lá e cheguei lá e descobri que tinha um núcleo de pesquisa e inclusão dentro da faculdade, da Federal. E eu falei, puxa vida, eu pesquiso nessa área, leio muito, não sabia que existia, né? Então, assim, é importante aparecer mais esses trabalhos. De repente tem até mais coisas do que eu mesmo acho que tem, né? Maravilha. Viviane Louro, eu quero te agradecer muito por essa conversa. Você que acaba de lançar agora esse livro Fundamentos da Aprendizagem Musical da Pessoa com Deficiência, um livro assinado também pelo nosso queridíssimo Sidney Molina, o grande violonista, professor, e também o professor doutor Luiz Alonso. Um grande abraço para você, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, Viviane. Obrigada, um beijo para todo mundo. Obrigado, querido. Tchau.